E eu estou vendo com muita preocupação o rumo que nós estamos tomando. As brigas estão passando o limite, gente. Eu acho que nós não aprendemos a conviver com as diferenças. Nós queremos que o nosso ponto de vista seja catado de qualquer jeito, no grito, jogando moeda em cima da mesa. São coisas muito desrespeitosas que dão um sinal claro das rachaduras no movimento e que chegam, antes de chegar aqui, já chegou na mesa do governo. Vocês não tenham dúvida que a presidente já tem um mapa de tudo que está acontecendo, de todo o esfacelamento do movimento. Eu acho que nós devemos ter uma preocupação maior do que estamos tendo com as diferenças existentes entre nós, e elas são legítimas, eu acho que elas são necessárias, eu acho que elas são do humano. Agora, o relacionamento entre nós precisa ter um nível melhor. Eu não estou falando nem de A, nem de B, nem de C. Eu estou avaliando o movimento geral. É muito triste para quem está há 30 anos nesse movimento passar a avaliar a situação dessa greve. Eu acho que a permanência é pior e, mais ainda, ela nos enfraquece muito internamente. Porque será um retorno desorganizado, sem a mesma adesão, aí sim nós vamos ter muito mais problemas. Então eu quero, de agora em diante, lançar toda a minha força e capacidade de articulação, e sei que tem muitos companheiros preocupados com isso, para ajudar o movimento a encontrar um outro eixo, que não seja esse da briga interna, do esfacelamento, da falta de fraternidade, porque eu acho que esse caminho nós já temos mostra em outras entidades, não nos leva a nada. Eu acho que a gente tem que retomar aqueles tempos de grandes greves, como diz o Pereira aqui, e muitos outros, em que isso não havia. Nós nunca, naqueles momentos, tivemos um instante de desrespeito como nós estamos vendo nesse movimento. A gente precisa se preocupar com isso. Greve não é só para ganhar dinheiro, greve é inclusive para saber nos relacionar nas diferenças. Nós precisamos aprender isso. Greve é para a gente crescer. Obrigada. Obrigado, Lívia. Senhor Lívia. Boa tarde, gente. Eu fico muito triste, né, quando eu vejo a Assembleia desse jeito aqui, porque mostra o quanto a gente está fragilizado, né? Eu fico triste quando eu vejo assim, porque eu concordo um pouco com a turma de cá e um pouco com a turma dali. Sabe por quê? Porque eu acho assim, foi muito tumultuado, foi muito atropelada aquela nossa Assembleia do dia 12. Eu acho que me desculpe, vocês todos do CIPET sabem o quanto eu respeito cada um. Eu já conversei com o Carlos, com o Sérgio, mas nem por isso eu vou deixar de dar a minha opinião a respeito. Sabe, eu acho assim, essa falta de respeito que eu fico vendo, sabe, entre as pessoas, entre nós mesmos, eu acho isso muito difícil. Uma coisa muito difícil aqui, sabe o que é? A gente está no microfone aqui, e o próprio comando aqui embaixo conversando e não prestando atenção. Sabe, eu não estou só eles não, é nós também aí em cima. Mas eu estou usando eles porque eles é que estão em evidência. É eles é que os nossos líderes. E nada mais certo que uma frase, que todo liderado tem a cara do seu líder. Então, eu acho assim, sabe, eu fico vendo, eu fico observando aqui. O Estênio fala uma coisa, a Carla, a menina ali que eu não sei como é que chama, o Mário que nem está aqui hoje, fala alguma coisa, a Cirly rebate, o outro ali rebate, o Paulo Henrique rebate, o fulano ali rebate. Aí a Cirly fala uma coisa, o Silnando fala uma coisa, aí vocês nem escutam também, não respeitam também. Como é que eu quero respeito se eu não respeito os outros? Sabe, eu fico observando aqui, não é que eu concordo com essa história, mas eu acho muito triste quando, por exemplo, é o Estênio que está falando e a Cirly está aqui debatendo, mas o irmão e mais o Silnando fazendo gozação com o que ele está falando. Tá assim, Cirly. E eu uso o nome, sabe por quê? Porque eu estou observando. E da mesma forma, eles, quando você está falando, é a falta de respeito que ela tem, principalmente a Carla. A Carla tem uma falta de respeito com você, e eu gosto de dar nomes. Quem me conhece sabe muito bem. Eu gosto de dar nomes. Então eu acho isso... Carla, se você quer respeito, respeita a Cirly. Quer dizer que isso te deu o direito. Gente, vamos... Eu acho assim,
Eu acho assim, sabe, gente, o que eu queria dizer é o quê? Não é debate, mas eu acho muito estranho essa história em que um sindicato está partido igual o nosso. Nós não vamos chegar a lugar nenhum do jeito que a gente está. Está partido sim. Está partido por todo mundo. Eu também gostaria de continuar a greve. Eu acho que o nosso movimento estava muito forte. Eu acho que esse retorno da greve foi enfiado meio goela abaixo na gente. A gente não teve nem tempo de refletir, porque virou uma confusão da Carla mais a Cília aqui, que desestruturou todo mundo aqui. Eu falo por mim e pelo monte de pessoas que eu ouvi. Eu estou falando em nome de um monte de gente lá da biblioteca, que tem gente aqui, eles podem falar comigo, porque eu geralmente sou porta-voz deles. Eles me pedem para falar. Então eu acho isso. Eu acho que foi uma coisa assim, muito a contragosto. Eu tinha conversando com a Lilian, eu nem sei onde ela está mais, mas a gente conversou aqui. Não deveria ter dado o final da greve. Primeiro, foi o próprio sindicato que escolheu o dia 14 para votar. Ninguém votou o dia aqui. Outra coisa, foi o que ela falou ali. A gente conversou naquele dia depois da greve, depois que deflagrou. Deveria ter feito aquilo que o Sérgio começou a falar. Que a gente deveria ter marcado essa reunião para terça-feira agora, já com o indicativo de sair da greve, o indicativo, e hoje iria avaliar todo o Comando Nacional para ver se a maioria tinha voltado, para a gente voltar ou continuar na greve. Isso foi o que a gente discutiu aqui, porque não deu para discutir aqui. Infelizmente não deu. E foi isso que a gente conversou, eu e a Lilian ali. E a gente ia trazer essa proposta aqui, entendeu? Só que pelo que eu estou vendo, está tudo muito enfraquecido. A nossa Assembleia tá... Sabe? Então, eu fico muito triste porque eu também faço parte dessa história. Eu também sou dinossauro aqui, entendeu? E eu acho muito ruim isso. Eu sei, eu tô saindo agora em dezembro. Mas eu vou sair, vou estar aposentada. Eu vou estar numa condição melhor. Mas eu gostaria que todo mundo, o Wilson, a Cirly, né, a Carla, que são os 3, e o Estênio, que são os 4 mais ferozes na fala aí, eu gostaria que vocês exercessem também respeito como vocês querem. Sabe? Porque eu respeito cada um de vocês. Por favor. Obrigada. Obrigado a você. Daiane. Não, irmão, não conversa com a outra vai falar. É verdade. Boa tarde, pessoal. Eu quero fazer mais até um desabafo aqui com todo mundo. O sentimento que eu tenho hoje, que eu acho que é de grande parte da maioria, se resume a uma palavra: frustração. Eu me sinto frustrada, me sinto decepcionada, me sinto envergonhada, não por estar lutando, mas por estar numa assembleia onde o interesse individual, o interesse de partidos, o interesse de ideias é muito maior do que o interesse coletivo. É isso que me envergonha. Eu tenho 1 ano e meio de UFO, falei isso aqui na assembleia anterior. Nesse 1 ano e meio, eu vejo às vezes entre nós, entre o TAB e o pessoal mais recente, uma força para lutar pela categoria, uma força em querer o melhor para a categoria, uma força em querer ter o melhor para a classe, do que às vezes eu vejo na Assembleia. Na Assembleia eu vejo tanta briga, tanta discussão, tanto interesse individual, que eu me sinto frustrada. Eu estou na greve desde o primeiro dia, desde o primeiro momento. Por quê? Porque foi indicação do Comando Nacional de Greve, da FASUBRA, e eu queria fortalecer. Eu acho que a FASUBRA tem que estar forte, porque é a FASUBRA que vai negociar por nós. É a FASUBRA que vai falar lá com o governo no nosso nome. Nós aqui discutimos, mas quem vai estar lá é a FASUBRA. E a nossa fraqueza aqui, a nossa discussão aqui, a nossa indecisão aqui é o que enfraquece lá. E nós vamos chegar lá cada vez mais fracos, e isso me deixa aterrorizada. Isso me deixa realmente em desespero, sem saber o que fazer, porque hoje aqui a maioria não sabe o que fazer. Não sabe se vai trabalhar, não sabe se para, não sabe se enfraquece a greve, não sabe se fortalece a greve. A indecisão é geral. Eu só tenho uma coisa que eu acredito, que eu creio, que eu falei na primeira vez também, vou tomar repetir: nós só somos fortes enquanto estivermos juntos. Enquanto estivermos divididos, nós não temos força. Então, se a FASUBRA mantém a greve, se a grande maioria quer a greve, que seja a greve. Nós falamos a maioria, o que a maioria fala. Nós temos que estar com a maioria. Independente se seja suspensão, independente se seja
retornar à greve. Nós temos que falar uma única palavra. Nós temos que falar uma única voz. Caso contrário, sairemos aqui todos enfraquecidos e fracassados. Pior do que enfraquecido, fracassado. Que essa palavra está martelando na minha cabeça hoje. Então vamos nos unir. Vamos falar uma só voz, uma só palavra. Vamos nos juntar à Fazubra. Vamos negociar. Vamos brigar. Porque é assim que a gente vai conseguir alguma coisa. Brigando aqui entre nós não vai conseguir nada, não. Aline, depois Alberto. Boa tarde, pessoal. Eu fui contemplada em muito do que eu ia dizer pela fala da minha colega. Eu também já trabalhei em Tuiutaba e ficava muito feliz nas reuniões de técnicos que nós fazíamos. Nós não tínhamos representante dos técnicos nas nossas avaliações de desempenho. Fomos muito prejudicados por isso. Nos reunimos, elegemos um representante e nessas discussões que foram feitas entre os técnicos, nós fortalecemos e ganhamos o respeito dos professores e de todos os outros naquele local, no campus do Pontal. Vim para Ituiutaba, vim para Uberlândia aqui trabalhar e vim participar também das assembleias, enquanto categoria. Não tenho vínculo nenhum aqui, mas acho que é muito proveitoso e entendo até, às vezes, o temor da categoria em ver pontos de vista sendo defendidos aqui com muita veemência. Porque quem vem aqui para falar é porque já está contido, já pensou muito sobre aquilo e que tem um ponto de vista diferente e gostaria de expor para a categoria. Mas eu volto a reiterar uma coisa que eu falei na última assembleia. Em momento nenhum, colega, nós deixamos de lutar juntos. Que apesar dessas divergências que vocês veem aqui, o povo vai lutar junto. Vai passar no setor juntos. Se reúne lá no Campo Santa Mônica ou vai para o Moarama. Pode não sair da base do Sintético, lá do local mesmo. Mas vai falar a mesma fala, que é a fala de defesa do servidor. É aquela fala que chamou vocês para vir aqui para a greve, falando que nós iríamos lutar por carreira, por aumentar a carreira do nível D, pelas vantagens do nível E, por concurso público, em defesa do hospital de clínicas. Foi isso que nós fomos falar. Independente de quem falou para vocês, eu acredito que a única fala foi essa, não foi? Independente de quem falou. Agora eu gostaria de colocar uma coisa. Tem um pensamento que eu achei muito importante que fala o seguinte: a omissão é um pecado que se faz não fazendo. É importante que cada um que está aqui e que os nossos representantes saibam disso. Que quem é meu representante leva o meu ponto de vista. O ponto de vista da Assembleia lá. Não leva a omissão. Ele leva o ponto de vista da Assembleia. E isso é importante que esteja claro. Outra coisa. Eu gostaria de citar os últimos 2 jornaizinhos aqui, ó, que a gente teve aqui do Sintético. Só um trechinho importante. O número 6 da última semana e o desse, que é o 7. O 6. A Fazubra tem a marca forte de negociação, do diálogo permanente, do comprometimento com as demandas da sociedade. Depois, temos a certeza de que a Fazubra conduzirá com responsabilidade os rumos do nosso movimento. Se necessário, voltaremos à greve, mas não abriremos mão de nossas reivindicações. Se no dia 6 eu acreditava na Fazubra, no dia 6 não, no boletim 6 eu acreditava, hoje eu continuo acreditando. Afinal de contas, ela é a federação que me representa. Eu tenho que ter uma federação que me represente. Eu tenho o Sintético que me represente. Não pensem, gente, que quando a gente vem aqui e discute o que concorda e o que não concorda, em algum momento a gente negue. A direção do sindicato a gente não nega. A direção do Sintético foi eleita por votação. A direção da Fazubra foi eleita por votação. Eles nos representam. E nesse momento nós temos que fortalecer nossos representantes. A maioria das instituições de ensino está em greve. Nós temos que sermos mais uma. Por isso eu reitero o pedido. Vamos marcar uma assembleia sexta-feira e pedir que a UFO retorne, que venha somar com aquele restante da categoria que está em luta. Nós precisamos desse momento de somar com aqueles que defendem. Tudo bem, que defendem aquela pauta de reivindicação que já foi exposta várias vezes. O governo agora quer chamar a gente para negociar, para conhecer a nossa pauta, gente. Quantas assembleias a gente veio
antes da greve? Estava muito clara a nossa pauta. Essa pauta eles já sabem. A gente precisa voltar para a greve para que ele entenda que ele tem que trazer contrapropostas para a gente. Então, eu gostaria de reiterar esse pedido, gente, para todos nós aqui pensarmos que, apesar das divergências de pontos de vista, nós defendemos os nossos representantes e a luta conjunta de todos nós enquanto categoria. Ok? Obrigada. Obrigado. Alberto. Boa tarde. A primeira assembleia, que foi lá no campus Umuarama, eu escutei, e tem uma ata que eu faço ali no meu caderninho, que a Fazubra errou, que a Fazubra antecipou, que poderia ter esperado um pouco mais. E hoje eu faço uso da palavra para falar que nós, Sintete UFO, também erramos, porque nós antecipamos. Poderíamos ter esperado um pouco mais. Eu não sei se a minha posição é para voltar ao movimento de greve, ou se é para continuar suspensa a greve, porque o mesmo sentimento de indignação que muitos aqui já usaram o microfone para falar, também habita em mim. Vemos aqui hoje, em outras assembleias, a briga política. Eu creio que a discussão deve existir, que as brigas de ideal, que um fala que é dessa forma, o outro fala que é dessa forma, deve existir. Porque é assim que nós vamos construir um pensamento, é assim que nós vamos construir um caminho para seguir. Agora, a partir do momento que a briga já passa a ser de grupos, creio que vem esse sentimento que agora está dentro de nós. Como vai ser? Quem negocia com o governo, quem nos representa, é a Fazubra. Se a UFO ficar de greve ou não, a Fazubra vai deixar de nos representar? Tem como nós filiarmos em uma outra federação? Tem como a UFO ir lá negociar com o governo? Então eu volto à primeira fala que foi feita lá no Moarama, que fala que nós temos que seguir as orientações de quem está nos representando, que é a Fazubra, concordando ou não, porque eu votei para suspender a greve. Não tinha ideia, porque eu sou novo, como todos aqui já disseram.